Então, eu vou falar um pouco da necrose, tá? Os padrões de necrose, basicamente, né? Eu vou falar os tipos de necrose que existe. Vou tentar relacionar elas com um pouco das doenças, né, que a gente está estudando. E, e é isso, basicamente. Bom, esses aqui são os padrões de necrose que existem, tá? A necrose é um tipo de morte celular não programada, tá? Programada a gente chama de apoptose. E aqui a gente tem a necrose coagulativa, a necrose liquefativa, tá? Essas duas aqui estão totalmente relacionadas uma com a outra, eu vou explicar o porquê. A necrose gomosa, que normalmente está relacionada mais com a sífilis, tá? A necrose gasosa, que eu coloquei aí, que ela está mais relacionada com doenças fúngicas, né? Por causa da produção de gás. A necrose gangrenosa, que também ela está muito relacionada com esses dois tipos de necrose aqui, porque elas são muito parecidas na sua questão fisiopatológica e histológica também. E aqui na necrose gangrenosa, a gente tem a seca e a úmida, tá? A gente tem necrose caseosa, que eu já mencionei ela em tuberculose, já mencionei ela em sarcoidose, tá? Agora eu vou dar uma aprofundada mais sobre ela. A gente tem a necrose gordurosa, que é de tecido adiposo, tá? O tecido adiposo é um tipo de... é a gordura do nosso corpo, né? E eu vou falar um pouco sobre os lipídios também na questão lá na playlist de bioquímica. E a necrose fibrinoide está relacionado com as vasculites. Eu fiz um vídeo sobre vasculite agora há pouco. Eu mencionei as mais diversas vasculites não infecciosas que existem, né, lá nas doenças autoimunes. E essas vasculites, a fibrina, né, é um dos compostos, né, da parede do vaso, né, e pode acontecer a necrose fibrinoide. Vamos lá, vou explicar cada uma delas individualmente, tá, com um pouco de detalhe, né, para a gente guardar um pouco sobre o que elas significam. Então vamos lá. A necrose coagulativa, é necrose coagulativa, né? Necrose coagulativa nada mais é do que uma necrose de algum órgão, tá? Por falta de nutrição, tá? Normalmente, né, a questão da isquemia no órgão, tá? O que acontece? Um exemplo de necrose coagulativa que a gente tem é do IAM, do infarto agudo do miocárdio. Eu falei muito desse infarto agudo do miocárdio lá na síndrome coronariana aguda, que é o que? Quando a gente tem um êmbolo, né, ou uma formação de ateroma, ou de uma aterosclerose, enfim. A gente tem a formação de um IAM, e aí o que acontece? Nesse IAM, né, vai causar, como o próprio nome já diz, um infarto, ou seja, a falta de nutrição no tecido miocárdico, e aí a gente vai ter problemas na questão da bomba cardíaca, né? Então esse seria um exemplo de necrose coagulativa. A necrose coagulativa ela vai ocorrer em qualquer órgão do nosso corpo, qualquer órgão mesmo, até rim, é, pulmão, qualquer órgão, tá? Porém, o que a gente pode saber é que a necrose coagulativa ela não ocorre no sistema nervoso central, por exemplo, nas questões dos AVCs isquêmicos, por exemplo. Por quê? Porque no sistema nervoso central a gente vai ter uma necrose chamada de necrose liquefativa, tá? Então vamos lá. O que é a necrose liquefativa, então, em poucas palavras? Vai ser nada mais do que a isquemia, né? Muito parecido com a necrose coagulativa, porém que vai afetar o sistema nervoso central, tá? O encéfalo, de forma geral. E o que é? A necrose liquefativa ela pode estar relacionada junto com a isquemia no encéfalo e também em ocasiões com infecções, né? A presença de infecções e de inflamações. O que diferencia na questão histológica, você pode dizer assim, entre a necrose liquefativa e a necrose coagulativa? Vai ser que na necrose liquefativa a gente vai ter uma liquefação, ou seja, uma produção de líquido na região. Esse líquido nada mais é do que o pus, né? É o acúmulo, né, de leucócitos na região, aqueles leucócitos com algumas proteínas. Então, na necrose liquefativa a gente vai ter o exudato, né? Isso é o exudato, é a formação desse pus, tá? Dessa presença de leucócitos no pus. Bom, a necrose gomosa. A necrose gomosa vai ser a formação, é uma necrose que vai estar relacionada com a formação de gomos. Muito comum no treponema pálido, né? Infecções por treponema pálido, que é o agente etiológico da sífilis. A necrose gasosa vai ser uma necrose com a liberação de gás.
relacionado, que nem eu falei anteriormente, com infecções fúngicas, já que os fungos, né, tem essa questão da produção de gás, e pode ter liberação do gás e causando uma necrose gasosa. Bom, e aqui eu vou entrar numa necrose também que é muito importante, que é a necrose gangrenosa, tá? A necrose gangrenosa, ela é muito, mas muito parecida com a necrose coagulativa e com a necrose liquefativa. Porém, quando a gente fala de necrose gangrenosa, a gente se refere a uma parte do corpo, por exemplo, a perna, por exemplo. Então, a gente tem uma necrose gangrenosa ali na região, tá? A necrose gangrenosa, ela pode ser seca ou ela pode ser úmida, tá? A necrose gangrenosa seca, que vai ser sem a presença de pus, vai estar muito relacionada com a necrose coagulativa. A necrose gangrenosa úmida, com pus, com a presença do pus, do exudato, vai estar muito relacionado com a necrose liquefativa, né? Então, quando a gente fala de necrose gangrenosa, a gente se refere a uma parte do corpo específico e não um órgão, né, propriamente dito. E também vai ter a mesma relação com a questão da fisiopatologia, que vai ser a falta de nutrição na região. Bom, a necrose caseosa, eu já mencionei ela bastante aqui, é uma necrose que ela é muito comum na tuberculose e na sarcoidose, tá? Histologicamente falando. O nome caseoso, né, vem da questão do queijo, né? Por quê? Porque a necrose ela parece com queijo, ela tem um aspecto meio amarelo, meio esbranquiçado, e por isso é chamado caseoso, tá? Tem alguns furinhos também que lembram queijo. Na necrose caseosa, a gente vai ver também a formação de granuloma. O que é o granuloma? Vai ser áreas bem delimitadas, com uma borda bem delimitada. Basicamente isso. Então, a necrose caseosa está relacionada com essas duas doenças. Pode estar relacionada com mais doenças? Pode, porém essas não são as principais. A necrose gordurosa vai ser uma necrose com a destruição dos tecidos adiposos, né? E a necrose gordurosa está relacionada principalmente com a pancreatite aguda. Por quê? Já fiz um vídeo sobre pancreatite aguda, que é um abdômen agudo inflamatório, né? Muito comum. E a gente sabe que no pâncreas a gente tem a produção da lipase pancreática. A lipase tem a função de fazer a oxidação, a quebra dos lipídios, né? E se a gente tiver uma pancreatite, você pode sair, né, dessa questão da área delimitada pelo pâncreas e pode atingir até o tecido adiposo, causando também a quebra, a destruição do tecido adiposo e causando posteriormente a destruição do tecido adiposo, né? Então, causando essa necrose gordurosa. Quando a gente tem essa necrose gordurosa no tecido adiposo, a gente vai ter umas partes brancas dessa formação, que vai ser a calcificação, tá? Porque ela vai ter uma associação com o cálcio e a gente vai ver uma calcificação, uma parte amarela ali na região. Uma parte branca, perdão, na região. E por último, a gente tem a necrose fibrinoide. A necrose fibrinoide, como o próprio nome já disse, fibrinoide vem de fibrina. A fibrina, falei em hemostasias, né, na questão da coagulação, que a fibrina é uma parte fundamental, já que essa fibrina, que pode ser formada pela sua veia extrínseca e intrínseca, tem toda a questão dos fatores 10 com a união com 15, os fatores da, da protrombina, trombina, enfim. Eu não vou entrar muito em detalhe, tem um vídeo aí falando sobre essas questões. Porém, a fibrina é muito importante, né, para fazer essa coberta aí da coagulação, né? E ela é muito fundamental na parte da parede dos vasos. Se a gente tem uma inflamação, uma necrose nessa fibrina, a gente vai ter uma necrose fibrinoide. Casos de vasculites, por exemplo, pode causar essa necrose fibrinoide, tá? E o que acontece é que os antígenos, né, os anticorpos, eles vão ficar presos na parede do vaso. Então, essa necrose fibrinoide, eu já fiz um vídeo sobre vasculites autoimunes, tá lá nos vídeos de doenças autoimunes, e eu expliquei, né, que algumas doenças, né, podem causar em seu desenvolvimento essa necrose fibrinoide aí. A síndrome de Chung-Strauss, por exemplo, de Behçet, pode acontecer essa necrose fibrinoide aí. E vai depender muito de que vaso a gente está falando. E é isso. Essa é a necrose fibrinoide.